Olha aqui, minha gente, quero saber o nível de paciência que você tá tendo nessa quarentena, o nível de gratiluz que você tá. Já não aguenta mais? Já tá querendo explodir? Leandra, nesse momento que tem muita gente falando assim, cara, momento difícil, mas eu tô leve, eu tô em casa. Dá pra ser leve, dá pra ser otimista, dá pra ser o tempo todo com bons sentimentos? Ou ao contrário, é o momento da gente falar, não há bons sentimentos, só há destruição, pessimismo, o ser humano é um lixo? Não, assim, né, tô com uma criança em casa, minha filha, então eu fico tentando o tempo inteiro me ligar nos sentimentos de luz, aproveitar esse momento da melhor forma possível. Mas é óbvio que você tem momentos que a gente cai, né? Assim, é muito difícil, gente. São 11 mil mortes. É uma energia muito pesada, né? Assim, muito pouco tempo. É uma energia de sofrimento, de dor. Não tem como você não se ligar a isso. É muito difícil você entrar na internet e ver os comentários das pessoas, a falta de sensibilidade, a falta de empatia, a falta de amor ao próximo. É muito difícil o que a gente está vivendo. Não dá pra gente ignorar e achar que e falar, ok, eu vou me ligar aqui na minha casa, no meu jardim, na minha vida. É impossível. A gente vive em sociedade, né? Assim, é impossível você não se contaminar com isso. E além disso, tem os sentimentos menores também, né? Que você acaba, você com você mesma e dentro com poucas pessoas, no Big Brother, né? Todo mundo ali, é normal também que outros sentimentos surjam e você tenha que enfrentar desafios, né? Dessa convivência, que são super difíceis também. Eu me vejo, né, assim, cara, controlando os meus acessos de, sei lá, irritação, gula, né, é um sentimento também que Conheço. veio, assim, que eu fico assim, sei lá, várias coisas que eu fico pensando em, várias falhas que eu caio e que agora no isolamento elas ficam mais dilatadas, né, assim. Agora, decepção, revolta, isso é algo que eu luto, decepção, revolta, medo, porque o medo também é um pior companheiro para esse momento que a gente está, mas é algo que é muito difícil de fugir. Eu acho que o que a gente está vivendo tem uma dimensão que é geral, que é coletiva, né? Que é essa que envolve tudo que todo mundo está passando, né? Não poder estar fisicamente com as pessoas que você ama, ou pelo menos não com parte delas, né? As restrições todas. E tem uma outra dimensão que é mais singular, assim, que é a experiência de cada um. E aí tem coisas muito diferentes, né? Se você é uma pessoa muito rica, que está numa praia privativa no Nordeste, e está ganhando seu dinheiro, etc e tal, você tem condições de se alienar disso e viver melhor. Se você é uma pessoa que está quebrada, morando sem nenhum conforto, é impossível. De uma maneira... E ainda tem uma outra dimensão, né, Fábio, que é a coisa do Bolsonaro. Assim, o Brasil tem um presidente que ele, para quem não é alinhado com a figura dele, com as ideias dele, é um presidente muito violento. A democracia é um sistema que funciona bem quando a parte perdedora da sociedade é respeitada. E a democracia do Brasil não funciona bem nesse momento, em larga medida, porque o presidente trata com muita violência as pessoas que não são alinhadas a ele. Então, eu acho que tem muito do estresse que é causado na população brasileira nesse momento, vem da violência do Bolsonaro e do bolsonarismo. A gente tem assistido a episódios diários assim, de violência e de desrespeito. O que aconteceu na manifestação a favor dos enfermeiros foi uma loucura, que no nível de violência que não tem precedentes, assim, não é aceitável numa democracia. E aí eu acho assim, que numa situação de muito estresse, viu, Fábio, uma coisa que eu gostaria de dizer é que existe, quando a gente tende a ficar mais agressivo e mais hostil com as pessoas, e todos nós nesse momento estamos sujeitos a isso, assim, eu gostaria de lembrar que existe uma ferramenta social extraordinária chamada desculpas, e que deve ser praticada, viu? Ela é muito importante. Você vê, eu até gosto de falar isso na presença do João Vicente, porque eu e o João, a gente tem uma amizade em que, quando a gente sai um pouquinho do trilho, a gente conversa e um pede desculpas pelo outro, para o outro, né?
E desculpas é uma coisa muito importante, porque quando você pede desculpas, o que você está dizendo ao outro é que você reconhece que cometeu um erro e que aquele erro não constitui, não pode constituir um padrão aceitável de relacionamento. E ao você dizer isso, você assegura ao outro que você procurará ficar muito atento para que isso não se repita. Então você repactua a relação e você fortalece a confiança mútua. Então eu sou um enorme defensor do pedido de desculpas, especialmente nesse momento. E por fim, é muito importante enaltecer a humildade como virtude. As pessoas acham às vezes que é bonito ter um ego forte e tal, não sei o quê, mas não tem nenhum movimento mais forte que pode ser exercitado pelo ego do que o recuo, do que a humildade, do que um pedido de desculpas. Uma pessoa que tem um ego muito forte é uma pessoa capaz de ser humilde. E uma pessoa que é capaz de ser humilde torna a sua vida e a vida das pessoas mais próximas muito melhor. Eu acho que é igual Alice no País das Maravilhas. Tudo depende do caminho que a gente vai tomar. Tudo depende. Vai pelo bom senso, né, irmão? Oi? É o bom senso nessa hora, né? Então, é exatamente isso aí. Vamos lá. Desde sempre, na vida, eu falo que tem que melhorar para todo mundo as coisas, tá ligado? E aí, nesses momentos, é muito importante que a gente milite em prol do bom senso. Até que, enfim, inclusive, chegou uma pauta que eu posso defender o bom senso com mais espaço. Eu já vivi situações extremamente desagradáveis na minha vida. Situações de pobreza, situações de racismo, situações que eu podia listar aqui e seriam desagradáveis tanto de falar quanto de ouvir. Então, acho que, de alguma maneira, eu desenvolvi uma espécie de resiliência para lidar com isso. Mas tem uma coisa que é muito importante nesse momento, sabe? Eu nem chamo esses sentimentos aí que a gente fala de inveja, medo, de sentimento menos nobre, não. Eu chamo esse tipo de sentimento só de sentimento, mano. Entendeu? E a gente precisa muito, cara, precisa muito aprender a se relacionar com esse tipo de sentimento de uma maneira madura, de uma maneira adulta, reconhecer que eles são nossos também, reconhecer que eles fazem parte da nossa vida e que quanto mais maturidade a gente tiver para conduzir esse tipo de emoção, melhor a gente sai das situações ruins, tá ligado? Quando eu falo esse bagulho de a gente tem que melhorar e tal, não é porque eu tenho umas ideias hippie, vazia, tá tudo certo, tá tudo bacana, não é nesse sentido. É porque, com a minha experiência de vida, eu sei que quanto mais desconfortável a sua rotina menos chance você tem de defender os seus valores, entendeu? Porque você gasta 2 horas para ir pro seu trampo, você trabalha num lugar que você não gosta, não se identifica, fazendo uma coisa que você odeia, você tá ali só por dinheiro, isso faz você ficar com o seu emocional lá no chão, tá ligado? Você volta para sua casa, tem 1 milhão de problemas para você resolver, tem um monte de questão humana, para além das questões de dinheiro, as questões que acontecem dentro de um relacionamento amoroso, relacionamento de pai para filho, às vezes a questão tá tão tensa que até seu relacionamento com o seu cachorro se prejudica, entendeu, mano? Então eu falo do bom senso nesse sentido, mano, porque o bom senso, ele é uma coisa que ele consegue florescer legal na calma, mano. Fora dos ambientes de calma é mais raro que ele apareça, tá ligado? E essa carga de estresse que a gente já tem numa rotina, principalmente numa situação de pobreza, que já é pesada, foi aumentada sei lá quantas vezes mais pela situação da pandemia, entendeu? É comum que nesse momento a gente tenha várias explosões de sentimento ruim, elas vão acontecer porque o conforto agora, ele é escasso. Então, se a gente como sociedade quer ver o melhor do ser humano, a gente tem que se preocupar em construir um ambiente confortável que permita que a gente seja de fato ser humanos melhores, entendeu? E eu acho que a gente não está concentrado nisso, não estava concentrado nisso antes da pandemia. Por isso eu duvido muito que a gente saia dessa pandemia melhor do que o que a gente entrou. Acho que a gente vai sair muito mais fragilizado e assistindo catástrofes que a gente achou que nunca veria na nossa vida. Eu acho que a gente só sai bem dessa pandemia, melhor dessa pandemia, se a gente resolver
sair melhor dessa pandemia. Quer dizer, trazer essa afirmação para o campo prático, trabalhar isso na gente. Eu vou responder a sua pergunta quando eu digo que o sentimento que mais eu luto contra nesse momento é um pessimismo voraz que está dentro de mim, que eu tenho que lutar desesperadamente quando eu vejo, aí a gente pode chamar de bolsonarismo, negacionismo, um completo falta de qualquer tipo de senso lógico linkado a coisas que não são etéreas. Eu estou falando de ciência, eu estou falando de casos que existem, espelhos colocados pelo mundo todo, que a gente pode olhar e pensar, olha o que está acontecendo na Itália, olha o que está acontecendo na Alemanha, olha o que está acontecendo no mundo. E eu vendo, agora indo para a sua pergunta, na internet, nas redes sociais, nos comentários de matéria, pessoas que eu não sei se é um esporte que se criou, que é essa coisa malvada, cruel, que é necessário você criar um fla-flu entre direita e esquerda, achando que isolamento social é uma pauta de esquerda. Toda essa dramaturgia que foi criado desde a época das eleições até agora, que é uma questão de lado A e lado B, que quem faz isso está certo e quem faz isso está errado, quando as pessoas não entendem que a gente está num barco afundando e que não interessa que lado você está, interessa que nesse momento a gente precisa cuidar das pessoas. Nesse momento a gente precisa ouvir cientista. Então, quando eu vou para a internet e vejo que muita gente está num debate que vacina é bom ou vacina é ruim, que isolamento é uma bobagem, porque na verdade é a economia que tem que ir para frente, me dá um sentimento de desespero mesmo, me dá um sentimento de que não há futuro. Eu não quero ser uma pessoa negativista, de maneira nenhuma, até porque eu acho que não serve para nada. Eu acho que a gente só pode viver sendo otimista, porque temos como mudar de alguma forma. Mas é difícil, quando você se depara com esse tipo de debate. E aí, com tudo isso, Leandra, com todas essas coisas horríveis que a gente está falando aqui, ser otimista é ser desconectado da realidade? Tentar olhar o lado bom das coisas é se enganar? Ou é um jeito também da gente sobreviver? Como olhar para frente e continuar vivendo, respirando, com crianças, por exemplo? Como é que a gente é feliz? Como é que a gente olha para isso com otimismo? Olha, eu não sei se é possível usar essa palavra agora, otimismo, assim mesmo. Eu tô uma pessoa, assim, muito vivendo o dia a dia, assim. Acho que o otimismo que eu consigo ter é isso, assim, é tipo, cara, o dia a dia é resolver o dia de hoje, valorizar os momentos que eu tô vivendo agora com a minha filha, aproveitar o tempo que eu tô com ela, da gente se conhecendo mais, se ajudando. Eu brinco que a Júlia vai sair dessa quarentena com 18 anos, mas né, de tanto que a gente está junto, conversando e dividindo isso. É uma geração que está vivendo uma coisa muito diferente, né? Assim, é uma geração que é isso, está vivendo a insegurança, os pais, né, inseguros, os pais com medo, isoladas, né, passando um período, né, assim, longo para eles, né, assim, já há 2 meses, e vamos passar mais tempo. Eu fico muito pensando, assim, o que vai ser dessa geração, assim, sabe, dessas crianças que estão vivendo esse momento do mundo, assim. Eu fico muito curiosa para ver. Talvez, isso aí me dê um otimismo, pensar que essas crianças podem ter uma experiência positiva desse momento. Eu sei que, enfim, eu tô falando isso da minha casa, né, das casas que eu tenho acesso, mas, assim, existem muitas crianças em situações de perigo e de risco,
né, nessa pandemia também, nesse isolamento. Porque ao mesmo tempo o mundo vai voltar não ao que era antes, mas a gente vai voltar a alguma normalidade. Eu espero que a sensação de normalidade a gente volte a sentir isso, né? Assim, mesmo que não seja o normal que a gente conhecia, porque ela é necessária, né, para a gente conseguir seguir.